Aqui a gente tem muito assunto para colocar para fora, tem muito o que dividir, tem muito o que te explicar do meu jeito de fazer meu negócio, de fazer acontecer. Mas eu vou te falar uma coisa: como empreender com criatividade? Como você vai conseguir de fato empreender com criatividade? Esse é o tema do nosso diálogo aqui, desse bate-papo, que eu quero que seja bem intimista, porque eu vou realmente tirar de dentro o que eu vivo nesses 21 anos. Eu sou o Peter Paiva, trabalho desde os 19 anos com cosméticos criativos. E vou falar um pouquinho dessa história para você entender aonde a gente pode chegar, né? Aonde tudo isso pode mexer com o que você tem aí do outro lado. Você às vezes tem uma indústria, você às vezes tem uma loja, você às vezes tem um sonho. E eu vou falar para você exatamente disso, de um garoto que hoje tem 43, mas há 21 anos atrás, quando eu realmente falei eu vou trabalhar só com isso, eu fui taxado como louco. Taxado como louco porque eu pegava um cosmético que era super padrão e colocava muita cor. Eu pegava um cosmético que para mim era uma brincadeira lúdica e tinha muito mais design do que realmente a estrutura farmacêutica ou estrutura cosmética, que hoje nós conseguimos entender e unir os dois. Mas eu vou falar para você sobre um garoto que não teve vergonha e colocou muita cor, muita arte em cima de um cosmético, e depois de alguns anos, 1 ou 2 anos, eu vi uma loja chamada Lush e eu achei incrível, porque eles estavam exatamente com o mesmo pensamento que eu estava. Então eu não era louco, porque eu estava vendo uma loja e uma empresa muito grande lá de Londres, mostrando para o mundo que o banho poderia ser diferente. E aí? Qual o tamanho desse mercado? Como falar para as pessoas que o que eu estou fazendo não é loucura, mas sim é transformando o banho das pessoas ou o momento das pessoas em algo diferente. Não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas usam sabonete. A maioria das pessoas tomam banhos por dia. E eu posso pegar aquele momento que ele é praticamente único, tá? Que ela está sozinha, em paz, lavando às vezes a alma para falar com ela. Eu tô falando sobre o mercado do cosmético criativo, que eu entro exatamente nesse momento. Imagina só, a pessoa tá lá e aí você entra bem nessa hora. Oi, tudo bom? E você entrega para ela algo que vai ser diferente do normal. Quando a gente fala em diferente do normal, eu tô falando entrar com um cheiro diferente. Sabia que os cheiros mais diferentes, mais estranhos, são os que mexem com as pessoas, que tiram do normal. E eu sempre gostei de uma pitada de manjerona com uma noz moscada, ou brincar com um cardamomo, que é delicioso. Mas para as pessoas, vamos falar, 17 anos atrás, quando eu realmente comecei a trabalhar com fragrâncias, eles achavam que era melhor capim-limão, ou melhor, uma laranja. Se a gente fala sobre isso, a gente está tentando mudar o comportamento das pessoas. Hoje, elas aceitam muito. A transformação, ela acontece aos poucos. Mas hoje eu posso falar para você que já está transformado. Já está liberado total para você mostrar o que você tem de diferencial. Eu vou falar que eu brinco dizendo que quando eu comecei era tudo mato, né? Porque era muito difícil você fazer a pessoa entender que aquilo ali tinha tudo que eu estava falando. Tinha cheiro, tinha hidratação, tinha força para que realmente pudesse virar algo com peso, ou dentro de uma empresa, ou dentro de uma marca, seja artesanal ou não. Quando eu falo isso, eu falo com base porque eu já fui convidado e já trabalhei em uma empresa em Portugal, por sinal, chamava Posh, e a ideia era super ousada. Nós trabalhamos com o mesmo marketing do Rock in Rio lá, fizemos produtos com a mesma cara do que eu fazia aqui no Brasil. Uma mulher me viu no programa da Ana Maria e em todas essas passagens que eu fiz por programas, eu conheci pessoas que me abriram portas para eu conhecer o mundo lá fora. E essa primeira grande chance que eu tive de ir e vir para Portugal, Brasil, montando e dando suporte para uma empresa e uma indústria lá, me fez ver quão grande é o mundo do cosmético criativo. E eu tive a oportunidade que às vezes as pessoas podem achar que não é legal, mas eu fazia ali toda a venda, toda a brincadeira do vender a minha ideia, mas eu também ia lá em loco, no shopping, lá em Portugal, seja Lisboa, Porto, para
montar a loja, montar a vitrine. Quer dizer, eu tava ali tete a tete, eu tô falando pra vocês de 15, 16 anos atrás, eu tava ali tete a tete com o olhar das pessoas. O que elas estavam achando daquele tipo de cosmético que eu tava colocando ali. A oportunidade não faltou e eu agarrei ela. Hoje, a oportunidade pode estar bem pertinho de você e você precisa só abrir a sua mente, expandir e entender que pode parecer loucura, mas pode ser também uma grande ideia. As pessoas falavam, pra que tanta cor, pra que tanto cheiro, pra que tanta manteiga? Porque se eu lá atrás não tinha base, não tinha nome, não tinha a força que hoje eu tenho junto com algumas indústrias, não tinha a força. Então eu tinha que colocar muita qualidade para que as pessoas ao sentir falam, nossa, o treco desse menino aqui é bom. Isso tudo que eu tô falando para vocês era colocar na mão da pessoa algo que surpreendesse ela e que gerasse sim uma experiência única. E assim, de grão em grão, você vai mostrando que realmente você mudou. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu tô falando com alguém que tem aí algo a evoluir dentro da sua empresa, da sua indústria, e que acredita, mas não sabe por onde. A gente tem que ter... Depois a gente vai falar sobre os tripés aqui, para você poder realmente ter a qualidade, ter a apresentação, ter o encantamento, ter tudo que você precisa. Mas você precisa acreditar que o mercado do cosmético criativo ele é gigante. Gigante mesmo. Gigante ao ponto de grandes indústrias aqui do Brasil já terem me contatado ou contratado para realmente mostrar para eles um novo olhar. Seja a Mahogany, que foi a primeira, que eu amei olhar para tanta criatividade, para tanta coisa dentro daquela empresa, mas sem algo que a gente vai falar daqui a pouco, que é conceito. Um conceito de marca. E depois, Brian, depois daquela grande reunião, daquele grande trabalho que nós fizemos juntos, eu startei dentro dele algo que é, muda. Para de ter 50 produtos diferentes dentro de uma loja e não ter uma vitrine incrível com uma linha. E isso tudo eu vi meses depois, quando ele lançou ali a linha do Dia dos Pais e ele fez uma vitrine única. E eu, ai, graças a Deus. Muita qualidade, mas se não está exposto como tem que expor, perde-se tudo e fica com cara de loja da 25 de março. E foi exatamente isso que eu senti ao entrar dentro do espaço. Eles têm um espaço onde eles fazem treinamento, que é uma loja modelo montada. E quando eu entrei e ele ficou esperando minha reação foi exatamente essa. A iluminação tá errada e ela tá parecendo uma loja da 25 de março. Porque tem muita coisa e tudo se confunde e não chama atenção. Tudo... Imagina assim, você entra num lugar e você tem que se apaixonar. Ou você vai levar 10 coisas para sua casa? Não vai levar 10 diferentes. Você pode levar um combo na mesma linha porque você quer aquilo para sua casa toda. E isso é o que a gente sonha, que é o sucesso dentro de uma linha de um cosmético criativo. Fazer com que a pessoa se encante e queira levar aquele cheiro, aquele mundo para a casa dela, transforme a casa dela e assim tem a recompra e tem a paixão e tem tudo que a gente realmente sonha. E desse jeito, pegando esse olhar e dividindo em 50, vai ser muito mais difícil dela se apaixonar por um. Então tudo isso é o que a gente precisa não só olhar, que é o que eu olho, mas você precisa acreditar que esse mercado existe e que ele é desse jeito, ele é encantador. Eu sou fã da Disney, fã, porque eles conseguem ter vários temas, e eles conseguem de verdade dar força para cada tema. E a gente precisa disso. Acreditar é a base disso, acreditar no mundo do cosmético criativo. Quanto o potencial do mercado, ele é gigante, como a gente está falando. A gente pode ficar aqui horas. Eu adoro pegar coisa feia e falar, vamos mudar e vamos mostrar o potencial, porque as pessoas às vezes não sabem expor ou não sabem se colocar. E eu adoro mostrar e colocar para fora esse potencial. Quer dizer, mexer, falar que está parecido com a loja da 25 de março é incrível, incrível. Porque a pessoa se sente ofendida, mas ela vai atrás para ver se é mesmo. E quando ela vê que é mesmo, ela não quer aquilo para a vida dela e ela começa a mudar. Isso é muito legal, é ativar o potencial. Quando a gente ativa esse potencial na pessoa, como eu estou fazendo aqui com você, às vezes você acha que não, mas a gente está fazendo uma brincadeira, eu e você, para que você de fato entenda de todo o potencial que você pode tirar de dentro da sua mente ou olhar aí, ó, mundo afora e colocar dentro de uma linha, ok? E lembra, tá dentro de você, você precisa dar força para isso. E o potencial é gigante. Para mim é gigante. Eu já passei por um montão de experiências
né? Não sei se vocês sabem, mas a gente cria linhas e coleções e hoje eu tenho, além de toda essa paixão pelo mundo do cosmético criativo, eu tenho uma coisa que eu amo, que é capacitar pessoas, que é entregar conteúdo. Então praticamente toda semana a gente entrega uma coleção nova, se não 2 por semana. E isso me dá a experiência de não ter medo. Hoje nós temos mais de 5.000 produtos catalogados, bem mais do que 5.000. Só em vídeos, né, em views e tudo, a gente tem milhões. Eu acho que passam de 50 milhões de views. Quer dizer, as pessoas realmente veem, elas assistem, elas fazem a coisa acontecer e elas se conectam com algum que naquela hora é importante para ela. Entender tantas possibilidades é o que você precisa entender. Porque nós vamos falar daqui a pouco sobre algo que é sazonalidade. E aí eu te explico já. E aí eu falo sobre tudo isso, né, sobre criação, ativa a sua mente e você me pergunta, tá, mas como que eu faço isso acontecer? Eu sei que muitas vezes falar ou ouvir pode parecer fácil, mas como colocar na prática ou em prática exatamente isso? Como fazer com que o seu trabalho ele comece a sofrer toda essa transformação? Buscar referências, fazer tudo isso que a gente está falando é algo que você precisa ativar na sua mente. O processo de criação, ele é incrível e ele é a melhor parte. Às vezes você está querendo tantas coisas, buscando tanto e ainda não entendeu como a mudança pode acontecer. Essa mudança inicial que eu falo para você, que é você realmente ir para o mundo, que é muito mais criativo, empreender com muito mais criatividade e fazer tudo isso acontecer, como esse 360 que eu vou fazer com você nesse curso, ele é incrível. Ele começa com a expansão da sua mente, entendendo tudo isso que a gente está fazendo. E como que eu faço isso, Peter? Pode parecer fácil, mas ainda não é. Por quê? Porque você tem que criar alguns hábitos na sua vida, como ir atrás de buscas de referência. Como buscar? É xeretar. Eu hoje trabalho diretamente com o Pinterest por conta do tipo de produto que nós colocamos, né, à mostra. Mas toda vez que eu entro ali e começo a olhar e começo a me inflar de ideias e faço uma imersão a esse mundo lúdico que existe. E não é um mundo lúdico só do cosmético, tá bom? Não é só lá no mundo do cosmético. Quando eu consegui uma conexão incrível, que foi uma prova assim, como a pesquisa traz respostas e como isso pode trazer muito sucesso para você. Uma vez eu fiz toda uma pesquisa no mundo da confeitaria, no mundo da moda e no mundo. Eu olho para fora da caixinha, eu olho para fora da janela. Às vezes você está aí, né, no seu escritório e você está fechado e aqui dentro tem tanta coisa te envolvendo, só que você precisa abrir a cortina e olhar lá para fora. Se você não faz isso, você fica só dentro do seu mundo. O que eu consegui, eu estava te explicando. Eu fiz toda uma pesquisa. Essa pesquisa resultou em uma linha de Natal, tá? 8 anos atrás. Quando essa linha foi à tona e que eu vi ela pronta, e ela tinha ali flor de cerejeira, tinha um tom muito peculiar, 15 dias depois, a Galeria Lafayette lançou a mesma campanha, mesma cor, mesmo desenho da flor. E aí eu falei, a busca pelo que está acontecendo no mundo vai trazer uma resposta para você. Seja eu, lá dentro do meu armazém, com os cursos, com as matérias-primas e com tudo que eu faço, desse tamanho, ou seja, uma Galeria Lafayette que passa milhares de pessoas do mundo inteiro por dia, levando tendência. E aí você fala, Peter, mas você está querendo que eu olhe o que está acontecendo no mundo e consiga entender uma tendência e trazer ela para mim e ser tendência dentro do mercado? Sim, porque eu quero que você se destaque, saia da caixinha, que não tenha medo. Eu tenho meus princípios, ser honesto, não passar por cima de ninguém, sempre fazer pelo próximo o máximo que eu puder. Tudo isso me ajuda a ter certeza que se eu fizer a maior besteira em cor, em tudo, ok, erros e acertos. Mas a gente precisa ter conexão com o que acontece lá fora. A busca pela referência é também porque está acontecendo aí no seu bairro, na sua cidade, o que você está sapeando nas redes sociais. Stalkear os outros é legal. Mas stalkear moda, stalkear tendência, ter pessoas como referência na sua vida
é extremamente importante. Hoje, eu falo para você que ativar isso dentro da sua mente é muito importante para que você, de qualquer setor, possa realmente ter sucesso. Eu falo para você sobre trabalhar com cheiros, que é um dos nossos fortes, trabalhar com toda essa experiência, toda essa vivência, e isso ativa a nossa mente. Uma dica, a gente tem aí os 5 sentidos. Hoje, aqui, eu estou inicialmente com o auditivo, ele é super difícil, mas ele também está na música, que te transporta para outro mundo, correto? Nós estamos aqui com o visual, isso chama muita atenção, esse é um dos mais fortes, mas tem quem diga que o olfativo é o mais forte. Você pode não querer ver, não querer ouvir, mas você não tem como não respirar. Quando a gente trabalha com olfato, a gente trabalha diretamente com o paladar. Isso tudo é um combo que vai chegar no tato. Quando nós entendemos toda essa experiência, nós ativamos tudo isso, acreditamos em tudo isso, que é a sua vida, é real, é o que você vive. Quando a gente acredita em tudo isso, a experiência começa a ficar muito melhor. E como fazer com que tudo isso vire uma ideia? Olha que incrível! Eu vou falar para você que quando você desliga sua mente e vai para o ócio criativo, nós estamos vivendo uma loucura de ideias, de correria, seja a gente dentro do nosso mundo, seja olhar para o mundo lá fora e ver ele todo correndo. Quando você vai entrar em conexão com tudo isso? Quando você parar. Quais são os momentos que você realmente relaxa para deixar tudo fluir? Louco, né? Hoje eu mudei minha vida lá pro meio do mato para conseguir ter mais tempo assim e conseguir criar mais, ficar mais em paz comigo para as coisas se conectarem. E tem uma história, eu, dentro da minha super fé, acredito demais que quanto mais conexão a gente tem, mais clareza a gente tem. Quanto mais você também tiver um princípio, você tiver aí sua missão, seu propósito, mais tudo flui. Isso faz com que tudo dê certo. Quando a gente fala sobre experiência, quando a gente fala sobre esse ócio, quando a gente fala sobre tudo isso, são ferramentas. Ferramentas que eu posso falar para você que é o que eu uso dia a dia. Melhoro uma, dou uma estragadinha na outra. E vou humanamente entendendo o que eu preciso, aonde eu estou. Entendendo nossas falhas e nossos acertos, a gente precisa estar confiante que vai dar certo. A ideia é dar certo. Eu preciso que você pense nas ferramentas, pense onde você quer chegar. E o que a gente vai falar daqui sobre mercado, sobre pensar em público-alvo, sobre redes sociais, o que a gente vai falar aqui sobre esse todo vai fazer você entender que as ferramentas estão na sua mão, nas suas mãos. Quando a gente fala da sua mão, quando a gente fala disso, tudo que você tem aí, você precisa ativar. Porque eu acho que eu estou falando com um empreendedor. Eu estou falando de verdade com alguém que quer empreender com criatividade, correto? Então, para isso, eu preciso que você entenda que o potencial está na cabeça mestra. Na cabeça que realmente vai fazer tudo isso transformar. E é muito importante que você entenda que seja na pessoa principal da criação, seja na pessoa que está olhando para um todo, ou seja na pessoa lúdica, que está acreditando que tudo isso pode acontecer. E aí, tem algumas coisinhas na internet que falam para vocês sobre como, fazer com que isso flua, como fluir mais ideias dentro da sua cabeça. Quando a gente fala do ócio criativo, é o momento que você realmente desliga um pouco o seu cérebro. E algumas brincadeiras na internet mostram até alguns quadrinhos que são super legais, que mostram para você que caminhar é uma ótima, ler é uma ótima ideia, ouvir música, conversar com pessoas sobre assuntos aleatórios, tudo isso vai fazendo com que você amorne um pouco essa mente que está borbulhando. Não é para esfriar, amornar. Amornar faz com que você entenda realmente o que você quer. Eu sempre falo que tem uma história que é você dar alguns passinhos para trás. Nessa hora que a gente para, a gente dá alguns passinhos para trás. Quando eu dou um passo para trás, eu consigo ver melhor. Quando eu dou 2, eu às vezes me perco. Mas isso é muito bom, para que a gente possa realmente olhar com mais calma. Às vezes no racional, você dá um passo para trás e faz isso, para olhar. Tá errado, se você se armou. Você agora está querendo ver o real. Desarma, dá mais um para trás. Isso são ferramentas que você pode fazer aí no seu dia a dia para você respirar. Hoje, até relógios te ajudam a respirar melhor. O meu, de tempo em tempo, ele vibra e fala, vamos respirar, não importa o que eu estou fazendo. Ele vibra no meu braço e faz com que eu pare
e respire junto com a vibração dali. Inspire, inspire. É o passinho para trás. A gente precisa, porque a gente pode se atropelar e pode não entender aonde a gente quer chegar. Agora eu vou falar sobre um ponto que ele é muito interessante e ele vai te ajudar demais. Vai te ajudar demais em relação a criar, expandir a mente. Isso tudo faz muita diferença. Mas a gente pode pensar aí na sazonalidade. Ela ajuda tanto, ela ajuda tanto. Só vou precisar que você pense no tempo que você precisa de antecedência para começar essas criações. Eu trabalho com todas as datas comemorativas, todas. Isso, porque o meu mercado ele é muito picadinho. Foi criança, é professor, daqui a pouco é Halloween, depois é Natal, depois é Réveillon, depois começa férias. O meu vai indo, ó, muito, muito grande e muito, muito além. Porque o grande que eu falo é que é muito picadinho e vira um mundo enorme, gigantesco. Aí eu preciso falar para você, esse calendário ele foi criado para comercializar. Nós estamos dentro de mercado capitalista, não pode esquecer. Nós estamos aqui falando sobre empreender com criatividade, não estamos esquecendo do lucro, em hipótese alguma. Mas toda vez que você consegue olhar para a criatividade, olhar para todo o público e para toda a resposta, ou para uma palavra que está muito em moda, toda conexão com o que tem lá fora, toda vez, ok? Você vai ter mais resposta. Eu sempre falei que trabalhar com foco aqui, fazer com que ela realmente se entenda como uma pessoa empoderada, entenda como uma pessoa que tem realmente potencial para, fazer com que ela levante, seja honesto com ela para que ela não se meta em dívida. Quantas empresas hoje fazem você entender que aquilo é perfeito para a vida e faz você comprar e não está pensando na resposta? Então, quanto mais você faz isso aqui ser real, mais resposta você tem. Então, eu sempre digo, faço isso em prol do sucesso dela. Porque se ela tiver sucesso, ela volta pra cá e fala, deu certo. E é isso que a gente precisa. Hoje, dentro desse mercado enorme que a gente vive e tão louco, né? Ele mostra pra você muitas vezes que precisa ter conexão, precisa ter resposta. E essa resposta da pessoa e essa confiança, ela gera uma base muito importante pra você. Então a gente vai falar agora sobre sazonalidade. Mas antes disso, eu vou pedir pra você, seja muito honesto, muito honesto. E um ponto muito importante que a gente vai falar é foque, para que você não fique tentando todos os públicos, tentando atingir a todos. Então agora, no próximo passo, a gente vai falar sobre um assunto que é muito legal, é muito comercial para você que está do outro lado, mas eu preciso que você tenha só, antes disso, analisado as suas bases, tudo que vai te nortear. Eu falei sobre honestidade, eu falei sobre tudo isso que passa realmente qualidade. Eu tenho as minhas bases e o pé bem no chão para tudo isso. Você tem que entender quais são os seus e como que está alinhado todos esses seus princípios. E agora a gente vai falar sobre sazonalidade. É muito legal porque abre a mente da gente demais falar sobre isso. Principalmente porque quando a gente pensa nessas datas comemorativas e todas as possibilidades que você tem de conceito, de estilo para uma data, você fala, caraca, nós vamos falar daqui a pouco sobre público-alvo. É muito importante você unir todos esses pontos que nós estamos falando. Por mais que sejam picadinho, cada um desses itens vai fazer com que você consiga realmente empreender com mais criatividade. Eu vou falar um pouco sobre todo esse processo do empreender, tá? Mas de nada vale ser um bom administrador se você não tem esse calor que a gente está falando aqui, tá bom? Quando a gente fala sobre essas datas, imagine você entrar no Pinterest com a palavra Natal e tudo que você vai conseguir ver. Quantas cenas diferentes você vai conseguir se apaixonar. Pensando no que está acontecendo lá fora, pensando no mundo, você com certeza vai se apaixonar por um e vai entender essa conexão com o seu público. Quando a gente fala sobre datas comemorativas, eu acredito que agora é hora de fechar a lente. Por que fechar a lente? Quando a gente fala sobre olhar para tudo, você pode querer dar tiro para tudo que é lado. E toda vez que você tenta muitos, você não está fazendo algo com foco para ter mais resultado.
Eu já escutei demais sobre isso, ir para um bazar, ir para uma exposição e tentar levar menos estilos e mais força em cada um. Isso faz com que você acerte mais e venda mais. Mas tem gente que gosta da história de levar muito para não perder. Isso também acontece dentro de uma indústria, acontece dentro de uma empresa. E eu preciso que você fortaleça cada campanha para que você possa realmente empreender com criatividade e ter força. Ganhar força dentro disso que a gente está falando é você realmente escolher um estilo, trabalhar nesse estilo e pensar em tudo que você pode fazer para realmente ter conexão com esse estilo. Seja todas essas ferramentas que nós acabamos de falar, do cheiro, da cor, de tudo o que você vai mexer com os sentidos das pessoas, mas também com todo o racional, com toda a utilização, com tudo que você precisa ter dentro do seu kit, né, da sua coleção, para que você possa realmente chegar nesses pontos. Quando a gente fala sobre data comemorativa, eu vou agora dar o meu empreender para vocês. Há 10 anos atrás, em uma mudança bem grande de estilos de trabalho, eu fiz o seguinte: me inspirei em uma empresa brasileira super conhecida, tradicionalzona, chamada Cromos. Como eu já trabalhava no mercado criativo já há muito tempo, eu recebia sempre convite deles. Para quê? Para ir aos Opens de Natal, de Páscoa, das datas comemorativas. O que seria isso? É uma empresa linda, parece um castelo. Quando você chega lá dentro, você tem mundos criados. Cada setor tem um mundo. O Natal azul, o Natal lilás, o Natal Tiffany, depois o Natal amarelo. E aí você fala, meu Deus, quantas possibilidades. Baseado nisso, em uma virada que eu tive que dar há anos atrás, eu falei, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o que eu tenho e vou montar um Natal de cada cor, com o que eu tenho. Então eu peguei o que eu tinha na prateleira para vender, o que eu tinha de material para usar e montei o conceito Open dentro do mundo da saboaria, dentro do mundo do cosmético criativo. E quando eu abri as portas para que as pessoas olhassem cada vitrine, todas as possibilidades, eu entendi um mundo gigante. Gigante. Já fomos comparados com isso que a gente faz com empresas lá de fora. A gente já teve acesso de muitas pessoas entendendo um Fashion Week do mundo do cosmético, aonde a gente coloca uma loja com conceitos e milhares de dicas dentro de um lugar. Quer dizer, com essa dica que eu acabei de te dar, seja qual for a data comemorativa, você consegue usar o material que você tem à venda. Você consegue explorar ele. Colocar isso em conexão com o seu público, que quer dizer olhar para o seu público e ver o que você pode fazer com isso e realmente ter sucesso, empreender com sucesso. Os Opens, eles acontecem sempre, ele movimenta um mercado que é muito incrível e muito show, com muito planejamento, lógico, que é para eu entregar o Natal, por mais que eu esteja em época de Dia das Crianças, por mais que eu esteja em tudo ali acontecendo, eu tenho que ter essa prévia. Eu estou falando do empreender consciente e empreender na ativa, tá bom? Eu não tô falando de alguém que cria conteúdo e joga pra fora e dane-se aí quem recebeu. Não, eu também tenho os armazéns que vendem, eu tenho aí toda uma galera, hoje mais de 1 milhão de pessoas que consomem nossas ideias e que fazem com que realmente isso seja a vida na vida deles. Então, eu falo que a nossa pastelaria lá, ela entrega o pastel e ela já escuta o que ele achou do pastel na hora. Isso é muito legal. E isso me trouxe até aqui. Se eu falo para vocês sobre o que a minha experiência realmente trouxe para mim, é a resposta do público. Unindo isso que a gente já falou sobre pensar no público, pensar no sucesso desse produto ou dessa pessoa ali na ativa. Ter a resposta dessas pessoas, que é realmente saber desse feedback. Isso tudo me trouxe na mesma hora. Deu certo, deu errado, deu certo, deu errado. Ver isso, corrigir e seguir é evoluir. É entender a evolução. Quando a gente fala sobre os Opens, para a gente encerrar a sazonalidade, é uma estratégia muito incrível que gera muito conteúdo, muito conteúdo, seja diário, em cima da proposta que você tem, seja da sua meta, seja da sua proposta de alcance, seja do que você quiser. Quando a gente fala sobre tudo isso da sazonalidade, eu abro para vocês um mundo que ele não para. Como se planejar? É parar e entender quais são as datas que realmente fazem diferença para o seu público.
colocar isso dentro do seu calendário. E nós, em dezembro, fechamos o calendário do próximo ano inteiro. Planejamento de Open de férias, planejamento de como vai ser esse começo do ano, quando começa, quando a gente começa na ativa a produção, quando a gente entrega, quais são as ações. Isso hoje, olhando para isso, é a mesma coisa que as pessoas fazem para organizar as suas redes sociais, o que vai postar num dia, o que vai postar no outro e fazer todo esse conteúdo girar. Mas antes disso, a gente tem uma programação que faz com que você tenha muita resposta, ok? Ativar a sua mente é importante. Empreender com tudo isso na sua mão faz com que você use toda essa criatividade e veja a resposta. Agora nós vamos falar sobre conceito. E eu acredito que falar sobre conceito é um dos pontos mais difíceis de fazer com que as pessoas entendam. Por quê? Seja esse estilo, aqui a gente está dentro de um estilo, correto? Seja dar força para isso, entender isso, amarrar isso com o seu público, é um dos pontos que as pessoas deixam solto. Quando a gente fala do solto, você fazer uma campanha como foi feito agora de um bubalu, de um chiclete, é fácil, ele está todo amarrado. Mas olha quanto tem para ativar a memória da pessoa, para que a pessoa lembre desse produto. Faça com que esse produto realmente seja vida na vida da pessoa, seja na memória ou volte ao dia dela. Tudo isso é extremamente importante para que você dê força para suas campanhas, dê força para tudo isso que a gente está falando e está chamando de criatividade. Criar, né? Você pode criar 1000 coisas por dia. Eu até tenho um exercício que eu falo para você. Escolha um tema. Escolha aí toda essa sua faz esse brifa todo ele, vai atrás, monte um conceito de uma linha, faça ela toda imaginária no papel, trace tudo que você precisa, tudo que você precisa. Faz um desses por semana, vai ser a sua grande escola. Para você saber se realmente você está afiado, para na hora que realmente você chegar a ter um projeto forte desse na mão, você entender esses 360. Nós falamos sobre 360, a gente fala sobre pensar em público, pensar em tudo isso, discutir o dia a dia desse público, como que essa pessoa realmente vai utilizar esse produto na vida dela, seja um produto que já é comum, como um sabonete, um shampoo, um aromatizador, ou seja algo inovador, como um óleo esfoliante ou algo que a pessoa não está acostumada, ou muitas vezes as pessoas não estão acostumadas com uma água corporal ou uma água de banho, ou até mesmo a gente acha que não, mas tem muitas pessoas que não usam nas suas casas água perfumada para cama. Você usa perfume para o lençol? Você usa? Usa, um usa, outro não. Muitos não usam. E sabia que é um dos produtos que mais atraem o homem? Porque ele borrifa, deita, que cheiro bom. É muito imediato, muito sem frescura. Por mais que tenha todo esse lúdico, ele não tem frescura. Você borrifou, tá com a cama cheirosa. É como você jogar seu perfume na cama. Mas esse cheiro também tá na sua toalha. Também tá em outro lugar da sua casa e é a sua casa. Quando a gente pensa nesse produto, olha como eu tive que explicar. Aí a gente tem que ter isso do explicado, encantar, e agora com certeza ele vai querer um. Porque ele fala, o que é isso? Deixa eu ver. Quer dizer, fortalecer a ideia é entender o conceito. Eu vou falar para vocês de uma história que para mim é muito legal. Há 16 anos atrás, na França, eu vi um difusor de varetas, desses difusor de aromas. E quando eu vi um aromatizador de varetas. Vou contar uma história para vocês verem tudo que eu precisei de fazer. Vi aquilo, achei muito legal em Paris. E aí eu falei, vou fazer isso quando chegar no Brasil. O que eu fiz? Logo lá, pá, Ana Maria Braga. Faz o quê? Vou levar uma ideia muito legal. É um aromatizador de varetas. Não existia. Tinha pouquíssimo. Algumas pessoas com certeza já tinham trazido para alguns dos cantos do Brasil, mas não tinha força nenhuma. Eu fiz. Deu tão certo. Todo mundo começou a fazer. Todo mundo começou a usar. E aí começou a vender muito. Mais do que um home spray que já vendia muito bem. Quando eu me toquei, uns 10 anos depois, não, acho que mais, uns 15 anos depois, eu estava em uma loja comprando alguns vidros e eu escutei uma senhora com uma mulher conversando e falando assim, você usa isso na sua casa? Não, nunca usei. É aquele aromatizadorzinho com a vareta, você põe uma vareta só que tá bom, mas olha, fica um perfume na sua casa maravilhoso. Aí, quando eu vi aquilo, tão desvalorizada a explicação, eu... Putz, quem trouxe uma coisa tão legal fui eu e eu esqueci de amarrar isso com varetas longas que perfumam a casa e que fazem toda uma diferença numa decoração e também na perfumação. Quando eu vi aquilo, eu falei, e quem foi o infeliz que deu esse nome, esse treco? Fui eu.
Aromatizador de varetas. Eu tenho até receitas na internet dizendo aromatizador de varetas há anos. Eu falei, vou ter que trocar essa história. O que eu tive que fazer para que as pessoas entendessem o outro lado desse difusor de aromas? Correto? Eu tive que criar uma história. Não existia quem inventou, de onde inventou, como aconteceu. Eu tive que inventar uma história para as pessoas ficarem com o lúdico na cabeça e começar a ter um conceito diferente daquilo para que as pessoas pagassem R$100 em um fácil. O que eu fiz? Criei a história. A história é que lá no interior da França, uma senhora muito delicada e muito sofisticada, após arrumar sua casa, ela sentiu a brisa vindo pela janela e teve a feliz ideia de pegar um pote de boca larga, colocar perfume dentro. Ela correu no campo, colheu gravetos longos, agora ela regou esses gravetos nesse perfume, virou ele, fez um leque com esses gravetos na frente daquela janela, onde recebia aquela brisa. Agora, toda vez que batia uma brisa, perfumava a casa dela. Quanto mais longas as varetas, mais possibilidade tem de perfumar. Quanto mais varetas, mais possibilidade tem de perfumar. Quando eu vi o difusor pela primeira vez, era longo e lindo e estava numa mesa de centro. Eu achei aquilo incrível. Hoje, eu entendo que está mudando o conceito, as pessoas pagam R$200, R$300 em um. E isso faz muita diferença, mas me dá uma dor quando eu vejo aquelas varetinhas desse tamanho e quando a pessoa quer colocar só 3 varetas, que eu falo que parece uma antena de barata, que não perfuma nada. E nesse momento da desvalorização, a pessoa fala, não perfuma, não é legal, é feio. E tudo isso acontece negativamente dentro de um produto que ele pode trazer resultado para você. E olha só a importância do conceito. Olha só a importância de ter base. Olha só a importância de estar tudo amarrado. Para que você possa, de verdade, dar força para suas campanhas, para o seu produto ou para a sua criação. Empreender com criatividade, ele tem aí um rebolado. Você vai ter que ter um jogo de cintura incrível para que realmente tudo fique redondo. E lembre de sentir se tudo está harmônico para que as coisas deem certo. Ok, falamos. Gabi tá aqui, ó, quietinha, mas tá aqui, levantando placa pra caramba, gente. Falei pra vocês, né? Manda a próxima. Manda que eu mato no peito. Nossa, a gente vai falar sobre uma coisa que é muito legal. Público-alvo. Caraca. Lembra que eu falei pra vocês? Se vocês quiserem dar tiro pra tudo que é lado, vocês não vão acertar ninguém. Por quê? Quando a gente fala sobre público-alvo, é entender quem você quer atingir. Entenda o público à sua volta, entenda a pessoa que você mais percebe, que você mais nota e vê esse grupo, vê o dia a dia deles. Analisar o seu público é entender qual é o perfil mais comum que existe perto de você. Qual é o perfil mais fácil de você identificar porque é o seu quase dia a dia. Agora você vai pegar esse perfil e vai até dar nome para ele. É a Ana. Esse perfil da Ana, agora a gente vai ter que ver como que é o dia a dia dela. E a gente vai criar realmente uma persona. Eu vou olhar pro dia a dia dela e ver como é, qual é o tom de voz. Tom de voz dá tom de cheiro, dá nota. Tom de voz faz muita diferença para mim. Como são os trejeitos, como que é toda essa vida. Brifa isso, para que você possa realmente agora fazer um produto ou uma coleção voltada, ou um perfume voltada para essa Ana. Quando você apresenta isso para uma Ana e a Ana fala, que incrível, para outra Ana ela, nossa. Você já parou para pensar quantas Anas existem? Tem muita gente igual a Ana, muita. É quem você tem que ativar. E também tem uma outra coisa, é feio dizer, mas acontece. Tem muita gente que não tem nome, tem muita gente que não tem gosto. Que você é uma coisa boa, que incrível. Quer dizer, não tem um gosto traçado, você também atinge. Então, quanto mais você pensa no seu público-alvo, mais você qualifica a sua entrega. Sempre. Fazendo isso, você consegue olhar muito mais para a mão dela ao segurar a sacola. Para como tudo isso vai acontecer e como você vai fazer com que essa entrega seja mágica. E aí você surpreende. Surpreender é você conseguir uma conexão mágica,
Fazer com que tudo isso seja mais do que lúdico, para que você possa de verdade atender e transformar a vida dela. Quando a gente fala sobre esse surpreender, eu vou falar para vocês sobre inovar. Ter ideias diferentes sempre. Tem como não ter ideia diferente com esse tipo de metodologia que a gente está usando aqui? Com esse tipo de estratégia, se você quiser usar? Esse modelo que eu uso, ele é um modelo que ele vai sempre trazer para você uma cor nova. E olha quantas possibilidades, quantas você vai ter para você criar. E é muito importante que você entenda que toda vez que você tiver que inovar, você olha para fora, olha para o seu público, entenda ele, olha para o que está acontecendo e pensa no que tem conexão com esse público para que você possa realmente mudar às vezes a cor e a forma e tudo muda. Lembra que forma, essa silhueta do produto, muda totalmente o estilo. Quando a gente pensa nisso, pensa nesse conceito que eu falei, nos conceitos de rotulagem, em tudo dessa entrega, você teve mais chances de acertar, ok? E para a gente acertar e fazer isso que eu estou fazendo aqui com você, a gente realmente está usando uma técnica que é uma técnica muito comum, chamada storytelling, que é você mostrar o processo da vida para a história e fazer todo esse círculo. Você cria mais credibilidade, você cria mais conexão e faz com que as pessoas elas consigam, de verdade, entender como foi feito, como foi planejado. Olha, hoje, pós-pandemia, quase pós, olha o tanto que a gente mudou. Olha o tanto que a gente está querendo saber do processo da coisa. Quanto a gente está querendo qualificar mais o que a gente recebe. Receber com todas essas etapas faz o seu vaso da sua casa ter mais vida. Se algo que você compra e que você valoriza, você entende como ele chegou na sua mão e todas as etapas dele até chegar na sua mão, você não ia valorizar muito mais? Quando a gente fala aqui nesse mercado capitalista que a gente vive, e que a gente não viveria sem, por mais que a gente fale, eu vou viver numa tribo, vou plantar, vai ter uma hora que eu vou ter que vender para comprar outra coisa. Então isso vai acontecer, nada contra, mas vamos entender ele. Vamos entender como fazer tudo isso dar certo e como fortalecer as pessoas. E dentro desse mercado, fortalecer as pessoas que eu falo é deixá-las mais seguras da compra, mais confiantes e mais apaixonadas pelo que ela tem. E não criar um mercado consumista enorme. Não, dar força, o menos com mais qualidade, com mais força. Quando eu falo para vocês sobre a gente mostrar todo esse processo, gera mais conexão, gera mais confiança, gera mais amor, tanto por você. Por mais que às vezes você esteja dentro de uma empresa, dentro de algo frio, tá? Que eu falo que quando a gente fala de algo muito grande, ele é mecanizado total e parece que ele tá frio. A gente consegue gerar amor. Humanizar é o que você precisa. Toda vez que a gente fala sobre storytelling, a gente tá falando sobre humanizar. Vamos falar da Magalu? Totalmente mecânico. 100%. Cria-se a Magalu. Cria-se uma boneca, essa assistente fala com você, eu comprei algo esses dias, ela me agradeceu, mandou coraçãozinho, fala com você o tempo inteiro, sem ser evasivo, é praticamente uma pessoa, a gente quase entende que é uma pessoa, e quando eu fiz a devolução, ela pediu desculpa, disse que meu dinheiro com certeza já estava na minha conta e que ela continuava minha amiga. Humanizar, mesmo que seja uma inteligência artificial, humanizar. Imagina você, que está em todo o processo criativo, passa da ideia, do público, para tudo isso. Olha o tanto que dá para você colocar para fora e fazer com que o seu processo vire um storytelling incrível. Vamos falar de Disney? É storytelling total. Hoje, em um Disney Plus, você vê o processo de criação, você vê o que acontece nos bastidores e você fica ali, ó, pirando nos vídeos. Eu já tive a oportunidade de estar dentro da parte de criação e já vi um cara desenhando Marvel, desenhando, e não, eu achava que era já numa caneta digital, não era, o cara tava lá numa prancheta desenhando. Quando eu olhei aquilo, eu falei, caraca, e hoje eu vejo, isso fazem alguns anos, uns 4 anos, hoje eu vejo eles mostrando isso dentro do Disney Plus e sendo mágico para todo mundo. Isso é storytelling. Como aquilo foi construído, como esse filme, como tudo acontece, até a entrega. O storytelling faz com que você entregue algo com mais força e faz com que você humanize mais o seu processo e valorize o seu processo. Ok? Conseguimos? Agora a gente vai falar sobre um assunto que tem algumas pessoas que têm medo. Sério, medo. É rápido.
muda muito. É dinâmico pra caramba e pede muito a sua atenção. Eu tô falando com você que cria, com você que faz todo esse esforço para fazer algo acontecer e investe tempo e dinheiro e quer resposta, quer resultado. E hoje, como que eu faço para ter resultado? O que hoje eu tenho como a maior ferramenta para fazer você ter resultado? Conseguiu pensar? Vamos falar sobre mídias sociais. Vamos falar um pouquinho sobre todo esse processo das mídias que você tem à sua mão e que você pode trabalhar no mundo orgânico e fazer ele dar certo. O offline, ele existe, mas o online está ganhando espaço que já passou de 50%. E isso faz com que você tenha que se adaptar para que você realmente tenha mais paz e tenha mais sucesso. Vamos saber sobre redes sociais? Para falar de redes sociais, acho que a gente precisa vir aqui para fora, para usar a liberdade. As redes sociais, para mim, é um lugar que você não vai expor só o seu produto, você vai expor quem você é. Falar sobre o dia a dia, mostrar tudo isso é o que faz as pessoas gostarem. Quantas pessoas ou quantas marcas você segue? E quantas pessoas você segue? Quando a gente fala sobre isso, é usar a liberdade. Usar a liberdade que você tem para expor a parte boa, lógico. Algumas pessoas acabam julgando, apontando o dedo para o que eu falo em relação a você misturar o seu profissional e o seu pessoal, porque elas não entendem que a gente não vai mostrar o tombo que a gente toma todos os dias, mas a gente mostra realmente como é o processo para a evolução, como é o processo para aquela simples evolução de você se conectar e ficar em paz. Quando a gente fala sobre redes sociais, para mim, é você gostar de expor uma parte lúdica. Eu expus alguns negativos quando recentemente eu quebrei os 2 pés. Recentemente, quebrei os 2 pés e mostrei como é olhar para aquilo e ver uma grande oportunidade de realmente parar e olhar para a vida de outra forma. E acreditar que aquilo tudo estava maestrado por Deus. Ok. Ponto. A dor, a gente não precisa dividir. A parte ruim, a gente não precisa dividir. Porque eu sempre disse que rede social é algo que propaga. E lá atrás, quando eu trabalhei 5 anos dentro da Fox, a gente tinha uma regra de só levar positivos. Só levar positivos. Para que esse positivo cresça e que as pessoas fiquem infladas de positivos. Negativo tem muito. E quando a gente fala sobre essa mescla, a gente fala do que a gente pode dividir com as pessoas. O pássaro, o carro, a gente pode, é real. Isso faz a Hellmann's se tornar um pouco real quando ela humaniza, quando ela mostra processo, quando ela pega uma figura e faz aquela figura estar dentro do processo do dia a dia dela. Isso tudo é real. Falar sobre o real humaniza. Usar as redes sociais com moderação faz com que você ative ela de uma forma extremamente positiva. Quando eu falo para você que a rede social ela pode te ajudar sim, nossa, ela vai fazer com que os seus negócios voem. Mas entender essa transformação, entender tudo que você pode fazer, entender o seu papel dentro dessa rede social é muito importante. Sabia que mesmo uma marca grande, ela pode falar sobre transformação de verdade. Não é só uma estratégia de marketing. Ela pode achar dentro dela o propósito dela. Ela pode achar dentro dela o que ela faz ali para os outros. E isso tudo transformar a vida das pessoas. Antes da venda, vender, todo mundo sabe. Se não sabe, paga. E aí eles vendem. A ideia é tocar. A ideia é transformar. E as redes sociais, elas estão aí para mostrar para a pessoa um diferencial entre estou aqui porque eu quero me aparecer ou estou aqui porque eu realmente tenho algo a somar. Quando a gente fala nessa utilidade sua, a gente fala sobre o que você tem de útil para mover a vida das pessoas. Vamos falar sobre influenciar? A gente pode chegar num ponto em uma palavra chamada influenciador. Você quer ser um influenciador? Precisa influenciar.
E o que você quer influenciar? A sua marca quer influenciar o quê? A compra do seu produto, não é? Ela quer influenciar o quê? Quando a gente fala sobre redes sociais, a gente está falando sobre você, de fato, entender todo esse mecanismo, ativar ele de uma forma positiva na vida das pessoas, não sendo chato, não sendo evasivo, mas sendo útil e somando. Seja alegria, soma. A gente tem muitas redes sociais para que você entenda cada uma delas e você possa ativar com respeito, com criatividade e falar com cada um no seu tom. Sério. Hoje você consegue pensar nas suas mídias e você consegue pensar em tudo isso analisando o seu público e analisando também o público que você tem dentro de que existe dentro de cada rede social. O que eu tô falando para você? É muito importante que você tenha o seu, alimente o seu e você traga mais para que você gere novos negócios e até mesmo mais transformações. Correto? Quando a gente fala sobre cada rede, vou dar uma passada nela só para você entender o que acontece. A gente tem aí nosso grande Facebook. Ok. Muitas pessoas acreditam que o Facebook já passou. Acredita? Tem gente que acha que o Facebook já passou. Sabia que uma das minhas maiores redes e com maior resposta de compra é Facebook? O Facebook as pessoas param para ler, se interessam e vão até o fim da linha. Ficam mais tempo dentro do seu post. É onde muitas vezes a pessoa mais madura vive e ama, porque tem hoje todo um caminho ali. Lembra que há anos atrás começou muita comercialização no Face, o Face que bombava, aí o Face diminuiu e subiu o Insta. Hoje o Insta vende muito e o Facebook entrega história, entrega vida. Quando eu posto produto, o engajamento cai. Quando eu posto uma história, o engajamento sobe muito. Como eu ativo as pessoas? Empreendendo com criatividade, tendo conexão. Como? Entendendo cada um e falando diretamente. Aqui, ó, tá vendo esse vidrinho? Bem fininho, não é? Porque a gente tá falando exatamente de um assunto, você tá entendendo e você tá assimilando ele e também consumindo, correto? Você vai ter que fazer isso com o seu produto e com você, com a sua pessoa. Se a gente tá falando de um criador, a gente tá falando de alguém que realmente quer colocar uma ideia, a gente vai colocar um você, mesmo que tenha toda uma equipe por trás. Hoje a gente tem mais de 130 pessoas por trás para fazer uma equipe funcionar. Ok. Mas a gente tem aí uma persona, tem uma história, tem uma projeção, realmente de onde a gente quer levar isso tudo, correto? Quando a gente pensa em tudo isso, a gente está pensando em olhar para cada rede. Falei do Face. O Face quer realmente força. Quer que você escreva, que você explique, que você realmente seja mais didático e que você fale mais do emocional. Vamos falar do Insta? O Insta tem que ser rápido. Se é ligeiro ou ligeira? Não sei, né? Tem que ser muito ligeiro. Sabe por quê? Porque amanhã troca. Se eu continuo com a mesma estratégia, com o mesmo estilo de foto, com o mesmo produto, você fica para trás. O Face é muito rápido porque entrega conteúdo rápido e vende no impulso. E faz a pessoa ficar alegre, ela lê poucos segundos ali, mas ela curte, ela compartilha. São pessoas que estão no dia a dia super ativos, fazendo um monte de coisa, tá dentro do Insta também. O Insta é ótimo, o Insta vende muito bem. Mas o Insta tem aí toda uma história com uma velocidade que você precisa se atualizar sempre. Quando a gente fala de Insta, é incrível. Mas ele, a ferramenta Insta, faz isso com você a hora que você quiser. Eu vou dar um exemplo para você que há pouco tempo atrás, aqui em 2021, nós tivemos uma mudança nos algoritmos. E aí a gente viu que todo mundo começou a reclamar e nós começamos a qualificar nosso conteúdo e nem por isso a gente caiu. Nem por isso o engajamento das nossas fotos ou do que a gente faz caiu. A gente tem lá um ritmo, mas a gente precisa se atualizar. Precisa estar sempre em movimento de transformação e de evolução, ok? Vamos falar então sobre o TikTok, mas antes disso, eu vou só colocar aqui, vamos colocar bem o pé no chão e vamos falar. A gente falou sobre Face. Face gosta de texto, gosta de conteúdo com mais qualidade, é muito legal, vende bem, tem um giro muito bom. Hoje eu tenho mais pessoas no Face do que no Insta. Ok? Quando eu falo do Insta, o Insta vende sim, mas ele é muito rápido e para você entrar nessa roda, você tem que estar em eterna evolução ali dentro, sempre se atualizando. Tipo de hashtag, como escrever, com quem falar e lembra que é muito importante manter o que você tem e trazer pessoas novas. E para o explorar é o máximo, faz com que muitas pessoas novas te tragam. É muito legal porque eu estudo isso, eu amo
amo cada vez que a gente descobre mais coisas e vê que a ferramenta realmente acontece, ela tá lá funcionando. Agora a gente pode falar sobre o TikTok. TikTok pra mim, inicialmente era uma ferramenta que é da molecada, é de bagunça e... Gente, hoje nós viramos parceiros do TikTok. Nós fizemos a primeira live em parceria, a convite do TikTok, pra gente entender a ferramenta e é muito incrível, muito. Sabe o que nós descobrimos? Que o TikTok não é só da molecada. O público acima de 30 tá lá, ó, super consumindo. É muito legal. E tem hoje lives, não ficam salvas, mas bomba. Essa live sem muita antecedência que nós fizemos e sem anunciar nas outras redes, que é um pouco desrespeitoso fazer isso, nós tivemos 90 mil pessoas assim, ó. Abrimos uma live para falar sobre... E foi incrível. Na noite anterior do Dia das Crianças, quer dizer, era um mood que era muito em cima da data e super bombou. Acreditar em cada rede, entender o seu público, ler ele é muito legal. E sabe o que nós sentimos no TikTok? Nós sentimos muito carinho. Legal, né? Quando a gente fala sobre carinho, as pessoas elogiavam, as pessoas falavam bem, as pessoas falavam, putz, eu já vi uma vez, eu já fiz com meu filho. Quer dizer, ler cada público. E posso te falar? Tem quem prove pra você que cada público e cada lugar é diferente sim. Tem muita gente nesse Brasilzão, não tem? Então a gente tem que entender que esses mais de 200 milhões de pessoas, eles estão divididos. E eu não consigo dar atenção para todas, eu que fico olhando. Mas se eu quero criar conteúdo, eu vou criar e vou ter que falar sobre uma estratégia que eu já vou falar da casa da vizinha daqui a pouco para você. Agora, ó, vamos falar sobre uma outra ferramenta que eu gosto muito, que a gente é Premium Creator lá e há alguns anos a gente se destacou dentro da ferramenta e eu acho ela muito legal. Pinterest. Quem não conhece o Pinterest? O que é o Pinterest? É um lugar para você se abastecer de ideias. Quando a gente fala do Pinterest, a gente está falando sobre um lugar que você pode ir lá e você vai sair melhor. Você vai sair melhor. No treinamento que eles fizeram com a gente, é sempre você entra buscando algo e sai com muita coisa na mão e com a sua cabeça fervendo. Quando a gente fala sobre o Pinterest, ele entrega para muitas pessoas no mundo. Hoje, nós já chegamos a entregar para 15 milhões de pessoas mês o nosso conteúdo. Olha a quantidade de pessoas. E as pessoas muitas vezes não conhecem. Quando eu fiz nosso treinamento lá, esses Premium Creators, né, do Brasil, eles receberam um treinamento muito legal falando sobre como usar a ferramenta. Tinha ali Boticário, tinha Hellmann's, tinham várias empresas que realmente estavam conhecendo e queriam somar a ferramenta. Como é? Ensinando. Ensinar dentro de qualquer mercado é muito legal, seja dentro do mercado da perfumaria, você ensina. Ensina fazendo os pins de história. Você consegue movimentar um número que você nem imagina. Eu posso passar aqui horas falando sobre redes sociais, explicando sobre cada uma para vocês, mas em suma, eu quero dizer para você que você tem muitas ferramentas na mão, para você conseguir fazer o seu negócio realmente rodar. Nós podemos falar sobre o Twitter. O Twitter é muito legal, só que o Twitter é uma conversa. São assuntos rápidos e o que está acontecendo no momento. E ele te joga para conteúdos e muitas vezes te joga para outras redes. Lá tem bastante hater, não tem? Mas é gente fofoqueira, pode-se dizer. Porque é gente que conversa, que twitta, que fala. E se você quer saber da novidade, antes de qualquer rede, é lá. Porque lá é um papo aberto e é muito legal. A gente pode falar também sobre o Telegram. O Telegram é um lugar que, pra mim, ele... Olha lá o relógio falando para eu respirar. É uma ferramenta, o Telegram, que você vai ter um grupo de pessoas recebendo conteúdo. E o mais legal, o que eu posso falar para vocês? Que qualquer pessoa que acessa a ferramenta naquele momento, ela consegue pegar todo o conteúdo que você já postou lá dentro. Então, para mim, é um grande acervo de conteúdos que realmente vai impulsionar a sua marca ou o seu trabalho. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre um mundo tão incrível, tão legal. Olha quantas possibilidades que você pode usar a sua criatividade, empreender e ter resposta. Nós podemos falar também sobre as listas de WhatsApp. Essas listas, que hoje nós temos, acho que 2 ou 3 mil listas. Muita lista, né? Com pessoas, cada uma com 200 e poucas pessoas. Para que serve essa lista? Conexão. Conexão, às vezes, para eu vender meu curso online. Ou falar sobre uma live, trazer públicos para perto da gente. E essas listas que nós fizemos com todo o carinho do mundo, que abastecemos com conteúdo semanalmente, para também não ser muito chato, elas são super quentes. Sabe aonde que ela toca? Porque eu não tô com meu telefone aqui no bolso. Toca aqui, ó, direto no bolso da pessoa e você consegue falar diretamente com ela. Essa conexão é muito delicada, porque você não pode ser ignorado.
correto? Então eu falo para você, tem muita conexão, tem jeito de trabalhar com todas essas redes e eu falo para você, dá para você ter muito sucesso. A gente está falando sobre muitos assuntos, né? Muitos. Mas agora eu falei sobre entrega online. A gente pode em outro momento falar sobre um offline para vocês, que é como fazer isso no nosso dia a dia, entrega tete a tete, esse one-to-one, seja em PDV, aonde for. Mas quando a gente fala sobre redes sociais, está na sua mão aí do outro lado dessa telinha. Vou falar para você, quer ter sucesso? Quer realmente ativar as suas redes sociais? Então você vai ter que passar por todas elas. Eu vou fazer uma metáfora e vou fazer uma historinha, só para você entender como é o dia a dia de alguém que é quase doido. Você tem uma família. A família tem 7 pessoas diferentes com as suas famílias. Elas moram todas na mesma rua. Porém, todos os dias você vai ter que passar na casa de cada uma delas e tomar um cafezinho, saber como ela tá, conversar com ela e falar um pouco sobre o seu dia. Isso é transitar pelas redes sociais. Cada família tem um tom, tem uma música, tem um jeito de você poder entrar, tem um jeito às vezes de você precisar pedir para ir ao banheiro. Como o vídeo que eu estou fazendo quando fez um barulho de carro. Quer dizer, é uma coisa que é desconfortante, correto? Quando a gente fala sobre isso, a gente vai ter que ter a delicadeza de falar com cada uma dessas famílias. Isso é transitar pelas redes sociais. Isso é você ter essa frequência diária e conseguir de fato, tá? Ativar as suas redes sociais. Ativar é falar diariamente. Seja, tá? Levando conteúdo, levando algo emocional, mas que tenha realmente conexão, que é essa conversa direto com quem está do outro lado. Ok? Vamos lá. Calma aí, Gabi, que agora temos muitas coisas ainda. Pode colocar de novo. Deixa eu respirar, meu relógio pediu aquela hora para respirar, põe de novo a placa. Ó, só pra gente encerrar. A gente precisa, para a gente poder levar o conteúdo, para a gente ter base também, porque não adianta a gente começar como eu comecei, sozinho, sem ter onde se apoiar, porque o mercado do cosmético criativo ele era zero. Eu só era chacotado, porque o que eu fazia era muito lúdico demais, era uma brincadeira, era uma quase viadagem, no caso eu falava, porque as pessoas elas julgavam o que eu estava fazendo e não acreditavam. Aí quando eu vi isso ganhando força e crescendo, eu me apoiava em quê? Apoiava dentro, na vontade e na certeza que eu tinha de que aquilo não fazia mal e que estava alinhado com os meus princípios, correto? Mas aí eu comecei a ter que buscar referências de pessoas e seguir pessoas que realmente me trouxessem exemplos. Exemplo seja de outros mundos, de tipo de vida, do conforto que eu gosto. Olha a conexão minha também com pessoas que eu sigo como são bem importantes pra gente, correto? Lembra que você também tem ao contrário. Quando eu falo sobre seguir, eu sigo várias pessoas que trabalham com desenvolvimento de bolos, de doces. Sejam pessoas de qualquer núcleo, qualquer mundo. Essas referências, elas fazem muita diferença na sua vida. Sigam. Entenda que muitas vezes a gente para ali vendo a vida de alguém, que a gente pode olhar referência, entender essa paz que a gente busca, para isso tudo estar alinhado. Ok? Até aqui aprenderam? Mas eu tenho uma resposta ainda para te dar. Calma aí que eu vou te dar agora. E aí nós voltamos, para o mesmo ponto. Nós demos um passeio enorme sobre o mundo da criatividade, como ativar a sua criatividade. Vamos dar uma passada para você lembrar um pouquinho? Nós falamos sobre o potencial do mercado, como você pode ativar a sua criatividade, como você consegue entender as suas ferramentas para ter mais relação com todo mundo, com o mundo que está lá fora. A gente pode falar sobre as sazonalidades, sobre todas essas datas, como ativar a sua mente. Então tudo isso é muito importante. Tudo isso você pode agora listar e perceber dia a dia quanto você realmente está utilizando isso ou ativando isso na sua mente, correto? Mas como? Que é a nossa grande pergunta, como empreender com criatividade? Eu posso falar para você que empreender com criatividade você precisa do suor, precisa desse calor, precisa de amor, precisa realmente gostar do que faz para dar vida para o seu projeto. Dar vida, às vezes, para uma coleção de sabonetes criativos, como eu faço. Dar vida é valorizar. A gente fala muito sobre valorizar, né? Valorize o que tem aí na sua mente. Às vezes você acha que você está valorizando, mas você não está usando essas ferramentas super humanas que fazem com que você tenha mais conexão com o sucesso. E aí, o que eu falo para você? Falar sobre toda essa transformação, deixar realmente o seu mercado ativo, confiante, amando. Mas e aí?
Qual que é essa grande resposta sobre o empreender com criatividade? Eu posso falar para você que você vai precisar ter ousadia suficiente para você transformar o seu mercado, mostrar coisas que saiam da caixinha, saiam do comum, saiam do mecanizado que as pessoas já estão acostumadas e usar essa experiência que a gente está passando agora e toda essa vivência que eu já tive para mostrar que o novo, ele é ousado, ele ativa e ele se torna sucesso dentro do seu mercado. Então a resposta está em transformar, ter ousadia suficiente para você transformar parte do mercado que você vive. Isso te dá notoriedade, te dá força, te dá tudo o que você precisa e está dentro de você. Eu agradeço o seu tempo, agradeço todas essas aulas que você passou até aqui para realmente transformar a sua vida. E eu tenho que, em um momento meu aqui, agradecer, porque com tudo isso que nós fizemos, com tanto amor, com tanto carinho, nós queremos transformar a vida de pessoas sim. Então esse projeto é um projeto que realmente inspira a gente a inspirar o bem cada vez mais. E eu agradeço você por ter sido inspirado também e estar aqui junto com a gente. Confie em você, porque eu acredito demais que vai dar certo. Então super beijo, que Deus abençoe vocês e até já. Beijo!